Bom, pessoal, continuando aqui nossa aula sobre propriedades periódicas, vamos falar agora da eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Então é a mesma coisa, é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então nós temos aqui um exemplo, tá? Um átomo isolado no estado gasoso, e aí ele tem uma afinidade pelo elétron e ele captura um elétron. Quando ele captura esse elétron, ele passa a transformar-se num ânion, ao contrário da energia de ionização, que o átomo perde o elétron e transforma-se num cátion, que ele captura, ele ganha esse elétron, transforma-se num ânion, e aí ele libera uma energia nesse processo em que ele capturou esse elétron. Perfeito? Da mesma forma que a energia de ionização, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica também é inversamente proporcional ao raio atômico. Então, se você aumenta o raio atômico, você diminui a eletroafinidade e vice-versa. Perfeito? Então, nós temos aqui, essa é a tendência da eletroafinidade na tabela periódica. Então, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou seja, os elementos com maiores eletroafinidades estão mais aqui nessa área da tabela periódica. E os com menores estão aqui nessa área. Então, elementos que têm grande eletroafinidade têm uma capacidade maior de capturar os elétrons. E esses daqui vão ter uma capacidade menor. Perfeito? Bom, então nós já vimos essas três propriedades periódicas, tá? Lembrando que a energia de ionização e a eletroafinidade, elas são inversamente proporcionais ao raio atômico. Perfeito? Bom, pessoal, a eletronegatividade talvez é a mais importante das propriedades periódicas, que você vai utilizá-la em várias situações em química ao longo do curso, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Tá? É uma propriedade muito importante, a eletronegatividade. Tá? É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Tá? Então, os metais, eles são pouco eletronegativos, os ametais são muito eletronegativos e os gases nobres, eles não têm uma eletronegatividade definida, perfeito? Os metais, eles são pouco eletronegativos, ou seja, eles exercem pouca atração sobre os elétrons nas ligações. E os não metais, eles são muito eletronegativos, porque eles exercem muita atração sobre os elétrons em uma ligação. Bom, como que é isso? Imagina aqui uma ligação entre dois átomos de hidrogênio. Quando esses átomos se ligam, o que acontece? Esse elétron aqui ele passa a ser da molécula dos dois átomos e esse elétron aqui também ele passa a ser da molécula dos dois átomos. Aqui eu tenho formada uma molécula de H2, porque eu tenho que um átomo de hidrogênio se ligou ao outro átomo do outro hidrogênio. Perfeito? Agora, como são elementos iguais, a mesma atração que esse átomo exerce sobre os elétrons vai ser a mesma atração que esse átomo exerce sobre os elétrons. Por quê? Como são elementos iguais, a eletronegatividade deles também é a mesma. Perfeito? Então aqui não tem como eu analisar qual que é mais eletronegativo e qual que é menos eletronegativo, porque os dois são iguais. Perfeito? Agora, quando eu faço uma comparação, por exemplo, entre hidrogênio e oxigênio, quando eles se ligam para formar a molécula de água, agora eu já tenho átomos diferentes, então eu tenho eletronegatividade diferente. Perfeito? Nesse caso aqui, quando fez essa ligação aqui, esses elétrons aqui eles passam a ser dos dois átomos, porque está ligando. Tá? Aconteceu isso aqui, ó, o átomo de oxigênio se ligou a dois átomos de hidrogênio para formar a molécula de água. Então, esses elétrons aqui que estão fazendo a ligação, eles passam a ser tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Esses dois aqui é a mesma coisa. Eles vão girar tanto ao redor do núcleo do hidrogênio quanto ao redor do núcleo do oxigênio. Perfeito? Agora, um desses núcleos vai exercer uma força de atração maior sobre o outro. E o que vai definir isso? Vai definir a eletronegatividade. Como ela aumenta nesse sentido aqui, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima
e da esquerda para a direita, o oxigênio está mais ou menos aqui, o hidrogênio aqui, então o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, esses elétrons aqui, eles são mais fortemente atraídos pelo oxigênio do que pelo hidrogênio. Isso é eletronegatividade. Perfeito? Aqui eu tenho outro exemplo, é que a nuvem eletrônica, os elétrons eles giram tão rápido que a gente percebe uma nuvem de elétrons ao redor do núcleo dos átomos. Aqui, como os dois átomos são iguais, então eu não tenho diferença de eletronegatividade. As duas eletronegatividades são iguais. Então a nuvem eletrônica ela fica bem divididinha entre os dois átomos. Ela não tem concentração em um lado maior do que o outro lado. Aqui eu tenho dois átomos de cloro também na mesma situação. Tá? Eles têm a mesma eletronegatividade, porque são átomos iguais, então a nuvem fica bem dividida, bem homogênea entre os dois átomos na molécula. Agora, quando eu ligo um átomo de hidrogênio com um átomo de oxigênio no ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido, por exemplo, que faz a digestão estomacal, o que acontece? A nuvem de elétrons ela fica mais concentrada ao redor do cloro e menos concentrada ao redor do núcleo de hidrogênio. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Isso é eletronegatividade. É a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons de uma ligação. Então, nesses casos aqui, nós chamamos essa molécula de uma molécula polar, porque como aqui eu vou ter uma concentração muito alta de elétrons, aqui eu vou ter um polo que eu vou chamar de polo negativo, e aqui um polo positivo. Essa molécula que nós chamamos de molécula apolar, porque eu não tenho nenhum polo negativo e nenhum polo positivo, está tudo bem igual, bem distribuído. Perfeito? Bom, então a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, nas famílias, nos grupos, e da esquerda para a direita nos períodos. E ela não é definida para os gases nobres. Por que ela não é definida para os gases nobres? Porque como a definição delas é sobre a atração que um átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação, e gases nobres normalmente não fazem ligações, então não é definida para eles. Não é que eles não fazem ligações, eles fazem raramente, ok? Mas é muito raro, por isso que então a gente não define a eletronegatividade para os gases nobres. Tá? Então, nós temos essa que é a definição, essa é a tendência de eletronegatividade na tabela periódica. Ela está aumentando então de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, quem que é o elemento mais eletronegativo? É o flúor. Tá? Porque ela está crescendo nesse sentido aqui, né? De baixo para cima e da esquerda para a direita. E qual que é o elemento menos eletronegativo? É o frâncio. Perfeito? Se nós formos colocar em ordem crescente, por exemplo, de eletronegatividade, nós queremos aqui o potássio, o silício, o berílio, o oxigênio e o flúor. Qual que seria a ordem crescente? Bom, de baixo para cima, nós temos aqui o potássio. Então, o potássio vai ter uma eletronegatividade menor do que... Aí eu tenho aqui... na segunda linha de baixo para cima, o silício, então menor que o silício. Depois o silício vai ser menor do que o berílio. Opa. Aí o berílio menor do que o nitrogênio. E o nitrogênio menor do que o flúor. Então essa seria a ordem crescente desses quatro elementos aqui. O mais eletronegativo é o frâncio, o flúor, o mais eletronegativo é o flúor, e o menos eletronegativo dessa fila aqui é o potássio. Perfeito? Então, a eletronegatividade ela é muito forte para os não metais, dessa região aqui da tabela. E os metais, eles são pouco eletronegativos, eles têm uma eletronegatividade bem baixa. Perfeito? Essa questão aqui do Enem, tá, de 2017, falando sobre o tema. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, que é o neônio, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes
tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenômio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel de Química. Bom, então, qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então eles tentaram forçar uma ligação entre o flúor e o xenômio para fazer acontecer uma ligação entre gases nobres. E aí, por que o flúor foi escolhido? O que o flúor tem que faz com que ele consiga reagir com outros átomos tão facilmente? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Por isso que é a sua eletronegatividade que explica a reatividade do flúor. Perfeito? Bom, então nós já vimos 4 propriedades periódicas, né? O raio atômico, a energia de ionização, a eletroafinidade e a eletronegatividade. Perfeito? Essas 3 últimas são o contrário do raio atômico na tabela periódica.